keeps giving, not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if the good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till you Faz uma breve reflexão sobre a reforma trabalhista. Desde que foi aprovado agora no Senado e com a sanção presidencial começará a valer a partir de, se não me engano, 11 de novembro. E onde foram alterados mais de 100 artigos da CLT. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu lançarei mão desse vídeo de duas formações, ora como sociólogo, ora como operador de direito. Por quê? Porque eu só como operador de direito, a gente não vai dar conta de tentar entender por que tanta confusão, tanto fato novo, sem muito conhecimento teórico. Ou seja, nós veremos que muitas coisas são conversadas na mesa de ambas as partes, não faz o menor sentido, né? E dizer também que a reforma trabalhista realmente ela foi extremamente dura. Mas ela foi dura por uma razão. É porque com os passados dos anos depois lá que a CLT foi promulgada em 1943, onde a sociedade e as relações sociais eram totalmente diferentes, começaram a ter outras inovações jurídicas, onde a gente vai também pegar alguns artigos que foram mudados, alterados, e nós veremos que são verdadeiros absurdos. Há uma discussão doutrinária, que o artigo 7º da Constituição Federal é um direito social. E aí, há uma grande discussão de saber se o artigo 7º, por ser direito social, se ele é cláusula pétrea, ou seja, se ele pode, como diria o falecido Dilson Funaro, o saudoso Dilson Funaro, ele é imexível. Aí, outra doutrina fala que não. Por quê? Porque no artigo 5º, ele deixa lá, que são os direitos fundamentais, deixa claro, né, que a cláusula pétrea, que ela não pode ser alterada, né? Só que aí você vai pegar as 3 gerações da Constituição e o STF, ele já declinou alguns julgamentos que o artigo 7º é cláusula pétrea. Mas isso ainda é em discussão. O que significa isso, senhores? Que, primeiro, que não dá para se mudar a Constituição por lei ordinária, somente por medida constitucional, emenda constitucional. Logo, senhores, tudo que está nessa lei ordinária não pode contrapor a Constituição Federal. E nem os 34 incisos que tem no artigo 7º da Constituição. Lógico, não há perda de direito. Por quê? Porque se assim fosse, não poderia ser via lei ordinária. Haveria que ter uma emenda constitucional. E o nosso presidente, ele conhece bem direito constitucional. Logo, se ele, por si só, não pediu uma emenda constitucional que seria muito mais difícil de ser aprovada, porque como vocês já estão acompanhando na mídia, uma emenda constitucional tem uma série de situações que na lei ordinária não tem, não há nenhuma perda de direito. É só ler atentamente os 34 incisos. Então, veja bem, da mesma forma que algumas pessoas desinformadas, que querem tumultuar, vão para a mídia falar, olha que está tendo perda de direito. Aí na medida também que o governo federal começa a dizer, olha, não mexemos no 13º, não mexemos, não está tendo alteração no seguro-desemprego, não está tendo alteração na gratificação natalina, né? Que é o 13º, em suma. Ele está dando munição também. Por quê, senhores? Porque não é possível. O governo não consegue fazê-lo sem emenda constitucional. E mesmo fazendo emenda constitucional, poderia ter uma ação de inconstitucionalidade dizendo que aquilo é cláusula pétrea. Então, logo, não há nenhuma perda de direito. Então, o que está acontecendo em alguns artigos da inovação trabalhista? Eles simplesmente estão colocando o que já acontece no mundo real, sem mexer, sem haver perda de direito, em nosso entendimento. Veja bem, quem de nós nunca utilizamos, nunca vimos algum familiar usar do Instituto de Acordo? Se lembra? Aquele instituto, né, que no passado, sinceramente, o empregador lhe demitia, aí você ia lá, sacava o fundo de garantia, alguém que você conhece, ele devolvia o fundo de garantia para o empregador, deixava às vezes um cheque calção, né? Se lembra disso? Olha só, isso é uma prática de mais de 2 décadas, né? E agora foi o que? Através da inovação da inovação da lei trabalhista, foi consolidado, aonde você vai ter oportunidade de fazer acordo. Porque veja bem,
vamos lá, a partir aqui do princípio do Instituto. Se você está fazendo acordo, é você que está querendo sair da empresa, você não está sendo assediado, de repente apareceu uma melhor oportunidade de emprego, de trabalho, de repente você vai virar empreendedor. E aí, agora, está legalizado isso, ou seja, você pode fazer o acordo, né, onde cada parte vai perder lá a metade do aviso prévio, porque é natural, aonde você vai receber, você só vai poder sacar, né, 80% de seu FGTS e, o mais importante, que você vai receber 20% da multa rescisória. Nada mais justo, vai. É você que está pedindo para sair. E a sua saída, a sua dispensa, na verdade, você deveria pedir demissão. Nós poderíamos pedir, tem institutos de pedir demissão. Mas você hoje pode fazer um acordo que, pelo contrário, vai facilitar normativamente a vida tanto do empregado como do empregador. Por quê? Porque o aceitar acordo é a liberalidade também do empresário, né? Então, veja bem, aquele acordo que outrora a gente fazia, né, todos faziam na calada da noite, a boca miúda, hoje está legalizado e o senhor vai poder conseguir, vai receber 20% da indenização do fundo de garantia e vai poder sacar 80% do seu CFGTS. No artigo 7º, inciso 17, diz que o empregado tem direito a gozo de férias e que, né, o período de férias seja pago 1/3 acima do salário normal. E pergunta, foi mexido nesse 1/3? Não, porque não pode mexer. Só poderia mexer se for de primeiro constitucional. E nesse instituto diz que as férias não podem ser parceladas, ou seja, você, pela inovação jurídica, né, inovação da lei trabalhista, ela poderá ser tirada em 3 oportunidades, sendo, né, uma que não pode ser inferior a 14 dias, ou seja, 2 semanas, e não pode coincidir lá no início de sábado e domingo, né, tem que ser numa segunda-feira ou feriado. Ou seja, no artigo 17, em momento algum fala-se que você não pode dividir as férias. O que fala é que você tem que pagar as férias com 1/3 a mais do que o salário habitual. O que foi alterado? O que está de legal nesse estudo? Absolutamente nada, né? E isso pode gerar, sim, pode gerar oportunidades maiores para o empregador flexibilizar. Ele continua podendo escolher qual é o melhor período para tirar férias, né? Mas isso vai ajudar, provavelmente, a gerar empregos também. E sem tirar nenhum direito do trabalhador. Por quê? Porque não está na Constituição dita que não pode gerar as férias parceladas. O que não pode é pagar as férias sem o acréscimo de 1/3 do salário normal. Iremos comentar aqui brevemente sobre uma das outras inovações, a questão do intervalo de intrajornada, ou seja, intervalo para refeição, que hoje é 1 hora no mínimo e no máximo 2 horas. O João trabalha numa empresa e tira 40 minutos, em determinado momento tira 40 minutos de refeição. Na verdade, o intervalo de intrajornada deveria ser o quê? 1 hora. Logo, o João tira 20 minutos a menos. O que seria uma analogia, considerando o intervalo de intrajornada de 1 hora? Seria o seguinte, de fato, o João não gozou 1 hora, ele receber aqueles 20 minutos acrescidos de hora extraordinária, ok? Ou seja, 20 minutos mais 50%. Como é que é a legislação atual? Era, né, até a sanção presidencial do intervalo entre jornada, que o João não recebia os 20 minutos, ele recebia 1 hora completa. Uai, mas ele só deixou de gozar 20 minutos. Ele recebia a hora completa acrescida de horas extraordinárias, de percentual de hora extraordinária. Veja bem, o João só deixou de gozar 20 minutos e recebeu a hora completa. O que acontecia? Uma avalanche de ações trabalhistas de horas de intrajornadas. Se o João ficasse 5 minutos sem gozar o horário de refeição, ele teria direito de 1 hora total, mas como hora extraordinária, com um percentual de 50%. Agora, você pode tirar somente um intervalo de intrajornada de 30 minutos, desde que
você reduz isso no horário de saída, por exemplo. Você pode compensar. Trabalhou 30, o horário uma hora, né? Por exemplo, você trabalha 9 horas por dia, né? 44 horas semanais, pega das 8 às 18, você fez 40 minutos de refeição, você pode sair 20 minutos mais cedo. Você fez 30 minutos de refeição, você pode sair 30 minutos mais cedo. O remédio amargo, aparentemente sim, mas eu não vejo nenhum problema, nem a segurança, nem a saúde do trabalhador. Mas, contudo, eu tenho certeza que o que pesa nesse remédio amargo é esse absurdo de fábricas de ações trabalhistas, né? Para quê? Para receber uma hora completa, quando a pessoa, às vezes, deixava de guardar 5 minutos. No inciso 18 do artigo 7 da Constituição Federal, fala que o trabalhador pode trabalhar no máximo 8 horas e 44 horas semanais. E aí, esse é o instituto que mais criou polêmica, dizendo que, na medida que coloca, né, e você pode fazer 2 horas extras, ou seja, você pode trabalhar 10 horas por dia, né, respeitando as 44 horas semanais. E aí, um dos institutos que mais criou polêmica, dizendo que abriu essa possibilidade de você trabalhar 12 horas. Mas, na verdade, nada está antagônico à Constituição, até porque não pode, falar de novo, na lei ordinária, se na lei constitucional, se na lei ordinária não tem o poder de o quê? Afrontar a Constituição Federal. A única coisa que se fez com isso, nessa modernização, foi o quê? Legitimar algo que já acontece, que é a escala 12 por 36, né? Dependendo do segmento, se faz necessário a escala 12 por 36. Né? Hospital, por exemplo. E aí, a única coisa que o governo fez foi o quê? Que o legislador fez foi o quê? Foi legitimar a escala 12 por 36. Então, você, de 44, você pode trabalhar 48 horas semanais. Só que as 4 horas vão ser o quê? Extraordinárias. Ou seja, não alterou absolutamente nada do que está no artigo 7, inciso 18. Nada. Simplesmente legitimou uma prática que é comum. Nos parece que o presidente da República vai emanar lá uma medida provisória para dizer que a escala 12 por 36 vai passar a valer de acordo com o acordo coletivo da categoria. O que também vem de muito bom tom, né? Porque aí já bota uma pá de cal, né, nesse questionamento. Mas o restante da jornada de trabalho continuou totalmente inalterada. O que vai possibilitar as pessoas legitimar da segurança jurídica tanto para o empresário quanto para o empregado. Nada mais do que isso, ao nosso ver. Na verdade, agora vai acontecer essa inovação jurídica, vai acontecer algo que já acontece na prática, no mundo real, que hoje você faz o quê? Uma composição entre empregado e empregador na comissão de conciliação prévia no sindicato. O que o legislador abriu a possibilidade de você fazer essa composição agora na empresa. Desde que tanto o empregado quanto o empregador, para ter segurança jurídica, estejam acompanhados dos seus respectivos advogados. Vão sentar as partes, se entrar no acordo, vai ser feito o acordo. Esse acordo adentrará na Justiça do Trabalho, onde será analisado pelo magistrado, e que, se ele observar que não teve nenhum vício, né? Vício de consentimento, nada disso, ele vai homologar esse acordo e estará extinto qualquer conflito de interesses, que é o grande objeto do direito do trabalho, né? Ou seja, isso vai proporcionar que vai desvaziar a Justiça do Trabalho daquelas demandas de fácil resolução, e para a Justiça do Trabalho vai sobrar o quê? Aquelas demandas mais complexas, né? Aquelas que realmente houve conflito de interesses que não dá para ser solucionado de maneira amigável. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e participar e ler esse livro que mudou a minha vida, do ilustre magistrado Mauro Augusto Meleque, que é exatamente ele que foi dos grandes mentores da nova reforma, né, da modernização trabalhista. E esse livro, eu chamo a atenção, é um livro que realmente não tem juridiquês, tanto é que ele se atreve a fazer um livro sobre direito do trabalho, sem artigos, né, muito importante, muito interessante. E ele, participando de alguns cursos com ele, que você tem um entendimento claro e objetivo. Por quê?
Porque eu fiz doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais e uma das coisas que eu mais aprendi é que, às vezes, o processo é lento. Mas eles ficam mais lentos, mais difíceis de análise por culpa de nós, todos nós, operadores de direito, seja magistrados, seja advogados, em suma. A gente tem que deixar o processo fluir. E como a gente deixa o processo fluir? Primeiro, entendendo o que é direito bom, aquele direito que vai dar resultado. Né? Segundo, usando os mecanismos processuais. Se você tem um bom entendimento de processo, você vai ser um advogado que vai deixar o processo fluir com muito mais facilidade, sem criar aqueles amparatos jurídicos, aqueles jargões jurídicos, aqueles procedimentos jurídicos que na verdade não vai dar em nada, só serve para atravancar o processo. Esse humilde operário fez essa obra, CLT Fácil de Entender. É o meu 6º livro sobre área jurídica. Eu confesso aos senhores que foi muito difícil fazer esse livro. Por quê? Porque eu tinha que, obviamente, eu tinha que falar sobre direito material. E aí, no âmbito da CLT, o direito trabalhista. E aí, quando eu estava escrevendo, eu falava, Jesus, mas não pode. Eu sei que existe, eu sei que é assim, mas como que pode a área trabalhista ser tão complexa, tem algumas coisas tão esdrúxulas, né? E aí vem naquela minha conversa anterior. A modernização trabalhista realmente, aparentemente, é dura. Mas é dura por quê? Porque vem uma série de situações que não tem cabimento. E por não ter cabimento, né, teve que tomar algumas medidas drásticas que parece que é perda de direito, mas na verdade não é. Na verdade é uma adequação jurídica, poderíamos dizer assim, ok? Então, alguns colegas muito generosos, eles dizem o seguinte, doutor, quando a gente está atuando para outra parte, para o empregado, a gente coloca isso, por quê? Por causa do 844, né? Porque se no caso houver revelia, né, os fatos internos na inicial vão ser considerados verdadeiros. Ou seja, primeiro, o 844 cria esse problema, né? Que outrora o empregado não ia, era arquivado o processo por 2 vezes, só na terceira vez ele ia perder o poder da demanda. E agora não, se ele não for, ele vai ter que pagar as custas processuais, porque nada mais justo. Você imagina se você está numa empresa, que é uma empresa de pequeno porte, que tem algumas unidades de negócio em outros lugares, e é demandada nesse determinado local e não tem o seu corpo jurídico. Ou ela vai ter que mandar um advogado dela, ou vai ter que contratar alguém lá. Isso gera custo. Você chega lá, simplesmente o empregado outrora não ia na audiência, o processo era arquivado e ele podendo repropor a ação, né? Conforme artigo 731 e 732 da CLT. Então, isso causa também insegurança. E outra insegurança é isso, que você pede 100 mil reais e faz uma composição de 5 mil. Aí todas as petições eram quase que proforme. Era danos morais, intra-jornada, independente, olha só, independente por vezes se o autor fazia jus disso ou não. Por quê? Porque no caso de revelia, o réu estaria sujeito a pagar isso. Agora não mais, porque se você entrar segundo a inovação jurídica, a inovação da reforma trabalhista, se você entrar com algum pedido que não esteja bem fundamentado, que você não tenha direito, você vai pagar sucumbência, que pode ser sucumbência recíproca. Por exemplo, você perdeu lá, pediu 100 mil de danos morais, você quantificou isso, você vai pagar sucumbência em cima de 100 mil reais dos danos morais que não foram aceitos. E isso vai ser muito bom, sabe por quê? Porque vai causar mais segurança jurídica, porque insegurança jurídica não é bom para ninguém, em nenhum dos fatos, nem para o empregador, nem para o empregado, que seja pago o que é justo. E aí, você, na hora das audiências, você vai poder ter uma discussão mais técnica do que factual. Não é que a primazia da realidade não vai subsistir, que não vai ser importante, claro que será, mas ela não pode ser só isso, o norte, para que seja feita a sentença. Porque senão, quando você faz pedidos que não tem o menor sentido, como acontece hoje, todo o processo fica complexo. Até o julgamento do magistrado fica complexo. Então,
na verdade, quando se fala, assim, não é que você quer penalizar o autor. Eu presumo, o legislador não teve essa intenção. Ele teve, sim, a dor amarga. Por quê? Porque estavam tendo abusos. Porque se não tivesse abusos, senhores, nem modernização trabalhista seria necessário. Não haveria necessário. Era só ele seguir o que está na lei. Era só o juiz seguir o que está nas convenções coletivas. É que a própria Constituição Federal fala, por exemplo, que as convenções coletivas têm que ser consideradas. E por hora não é. Então cada um, na Justiça do Trabalho, né, considera do jeito que quer. Aí você tem uma demanda de 2 milhões de processos trabalhistas no Brasil por ano. De 2 milhões e meio de processos. E no Japão você tem 2.000 ações por ano. Esquece a questão da quantidade de pessoas. Mas olha a diferença de 2 milhões para 2.000. Né? Porque aí a justiça não pode virar balcão de negócios. Onde você... Eu sempre desconfio muito que você está querendo 100 mil e faz uma composição por 5 mil. Entendeu? Então, essa questão... E a outra questão, só para terminar, é a questão da perícia. Que olha só, digamos que eu quero fazer um acordo de 5, 6 mil reais. Uma perícia com mais assistente técnico custa lá 4, 5 mil reais. Eu boto a perícia lá de periculosidade na minha... colocava, né, no meu escopo, no meu pedido, e aí na hora de fazer a composição forçava o réu a fazer acordo comigo, porque por vezes ele corria o risco da perícia ficar mais caro, além de perder, né? Mas a perícia ficar mais cara do que a composição. Aí havia acordo. Agora não. Se o autor pediu uma perícia e ela não for coerente, insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, etc e tal, o que vai acontecer? O autor vai ter que custear a perícia. Salvo se tiver provar que não tem condição de fazê-lo, mas aí vai dar um transtorno danado, vai ter uma dificuldade danada. E a mesma coisa da honorários de sucumbência, que podem ser inclusive recíprocos.